Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, o crime perfeito, isso aí é racismo. tem um bando de babaca. O ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar o episódio, eu venho mais uma vez lembrar que a gente tem um Apoia-se. Então, se você quer ser um colaborador desse programa maravilhoso, modéstia à parte, que traz mulheres incríveis, com histórias transformadoras, a gente está aqui fazendo revolução. Por favor, colaborem com qualquer quantia, é muito importante para eu continuar aqui fazendo esse trabalho lindo que é. Hoje estou aqui diante de mais uma mulher maravilhosa, Iana Vilela. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Estou muito feliz. Iana é escritora, agora ela é podcaster também. Acabou de lançar um livro lindíssimo, que a gente vai falar dele. Quero saber tudo de você. Ai, Ju, pergunta isso para um homem, ele vai te fazer aqui um testamento de toda a vida dele, vai te dar uma autobiografia. Olha, a autobiografia mais chata que eu li na minha vida é de um homem que são 8 volumes, que é o Karl Ove Knausgaard, que todo mundo glorifica esse autor e todo mundo acha ele a coisa mais incrível do mundo. E o primeiro volume se chama Minha História. E não tem nada. Então assim, eu falei, gente, esse homem ele achou que ele tinha 8 volumes de histórias 400 interessantes. páginas pra falar sobre ele. Mas eu sento aqui na sua frente e você fala, me fala sobre você. E eu pensei, gente, acho que não tem nada pra falar. Como se você não fosse muito interessante, né? Como é difícil a gente Exatamente. enxergar o nosso brilho. Exatamente. Mas eu sou publicitária, eu sou… A sua formação é publicitária. eu sou publicitária. Na verdade, eu sou formada em literatura, mas eu trabalho na área publicitária desde sempre. Eu acho que eu nunca trabalhei em outra área, na área de publicidade. E eu comecei… Por trabalhar em publicidade desde muito cedo, eu comecei… É um meio muito misógino desde sempre. Todos os meios são. Sim. Mas quando a gente está ali lidando com propaganda, escolha de modelo, escolha casting, e eu sou da área de moda ainda, mas eu trabalhava dentro de marcas, né? E a gente entende que existe todo um conceito que não é ele é muito bem conceituado, ele não é um preconceito, ele é muito bem conceituado nos alicerces mais errados da sociedade e do eurocentrismo, escolhendo as mulheres que iam representar a gente nas campanhas de moda, que iam representar a gente em diversos lugares. E eu falei, gente, isso aqui tá errado, não é possível. Eu olhava, eu sou, tenho 1,60 de altura, 1,62, nunca fui exatamente magérrima. Eu olhava aquelas mulheres de 1,80, olhos azuis, loiras, cabelo liso, pesando 48 quilos. Eu falava, gente, por que Elas isso que são fora do padrão. Né? por que isso representa meu desejo, né? Por que é isso que vai me vender roupa? Vai me fazer querer comprar alguma coisa? E eu acho que isso foi um gatilho mesmo, um gatilho positivo para eu começar a questionar. Eu comecei a trabalhar na indústria de moda em 2010. Em 2011 eu comecei a escrever alguns textos feministas no Facebook. Sim. E na época era muito embrionário. Eu acho isso sempre muito relevante de falar, porque a gente está num meio, ainda bem, hoje em dia, de rede social, extremamente povoado por textos feministas, reflexões, pessoas querendo debater, querendo trazer assuntos, querendo questionar. Mas em 2011 era tudo mato. Sim. Assim, eu lembro que uma vez a Gillette fez um… Pode falar a marca? Pode. Falei. A Gillette fez uma campanha falando para tirar seus pelos indesejáveis ou algo nesse sentido, uma campanha rodando no Facebook. E aí eu fui lá porque uma discussão super rasa ainda, porque era onde eu tava na época, eu não tinha lido… Você tinha acabado de entrar nesse… De começar a entender isso, eu não tinha lido quase nada a respeito, mas eu já tinha esses incômodos. E aí eu fui trazer esse incômodo e eu lembro que eu fui assim, esculachada, as pessoas iam no meu perfil me xingar. E foi quando eu comecei a escrever essas reflexões. E no início era muito difícil, porque era uma pancadaria sem fim. Mas você vê o mundo se transformando a partir disso é muito foda, né? Porque no início… Olha eu, né? No início… Ela tá preocupada com os vícios de linguagem, que agora ela é podcaster também. Exato, estou muito crítica. Para mais uma mulher crítica em relação a ela mesma. Tudo que a gente precisa. Agora, eu comecei a escrever lá em 2011 e tinham mais milhares de meninas escrevendo, tinham muitas pessoas. Eu comecei a me conectar com elas, ver os textos delas. E aí, em 2015, eu lembro que a coisa começa a mudar de figura. Mas me conta uma coisa, dentro da publicidade, como é que ficou esse seu incômodo e você fazendo esse barulho?
Muito difícil. Eu ainda não tinha os conceitos muito claros pra Sim. mim. Você só sabia que incomodava. Exato. Você não- E ao meu redor existia menos ainda. Então, durante muito tempo, eu joguei o jogo que isso também é um artifício da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora que precisa do salário, precisa do emprego, a gente joga o jogo, porque Sim. não tem outra forma de viver. Eu tinha os meus incômodos, mas eu ia jogando o jogo. Eu lembro que em 2013… ou 14, talvez. Acho que é 2014. Eu estava trabalhando numa empresa de cosméticos gigantesca, no marketing deles, e eu propus uma campanha de empoderamento, o poder é você, algo nesse sentido, que era uma coisa que não se fazia muito pouco na época. A campanha não foi aprovada. Mas eu acho incrível que hoje em dia essa empresa tem campanhas hiperfeministas, e eu acho que vai ter alguém que vai pensar, quando eu propus, as pessoas não aceitavam. Eu acho isso positivo, quer dizer que a gente teve uma mudança de paradigma. Ou tá tendo. É pra abraçar o capitalismo, é pra vender. Beleza, mas isso não vai deixar de existir. O marketing não vai deixar de existir. Sim. Então, que ele exista mais acompanhando a gente do que contra a gente. Eu acredito que seja um dos meus objetivos quando eu trabalho com comunicação. E eu acho que presenciar hoje em dia as redes sociais e como os textos surgem, como cada dia mais pipoca gente. Outro dia eu ouvi uma atriz falando assim, eu entrei no feminismo em 2020, ela tá começando a escrever sobre isso. E eu acho isso incrível. Porque é isso, né? 2020, caramba, já tinha muita gente fazendo barulho na internet. Sim. Mas isso quer dizer que ainda tem muita mente para virar. E eu acho que isso que eu tô trazendo das redes sociais, hoje estarem muito povoadas com textos feministas, etc., traz uma ilusão de uma bolha, que a gente está numa sociedade em que isso está sendo muito discutido. Mas a verdade é que se a gente está no Instagram, e aí eu falo como profissional de marketing digital, se a gente está no Instagram que tem uma faixa etária ali de 25 a 45 anos de usuários, a gente está com uma galera mais velha acessando, os jovens de 15 a 20 estão no Instagram sim, mas não é a rede principal deles, a rede principal deles é o TikTok. A gente vai ter bastante texto reflexivo, bastante questões relevantes sendo abordadas. Mas se a gente vai para o TikTok, também tem. Mas também tem uma contracultura complicada. Sim. E a contracultura, ela sempre vai existir, ela produz coisas muito boas. Se a gente pensar na época da ditadura no Brasil, a contracultura foi o tropicalismo, que veio com Caetano Veloso, que veio com Gil, que veio com Corpos Nus e Bethânia com peito de fora. E é incrível isso, né? A contracultura veio para romper com o cerceamento da liberdade. E eu acho que a gente estava num caminho de 2010 para cá, nessa quarta onda feminista que é bastante digital, de liberdade para a mulher, e a contracultura está vindo agora. E a contracultura, ela é um cerceamento de novo. A gente vê meninas com 20 anos, 22 anos de idade no movimento de Threadwives no TikTok acontecendo, que eu acho muito preocupante, e são meninas dizendo, eu não quero trabalhar fora, eu não quero ser independente, eu quero um marido que me sustente. Um marido que me banque tudo. Exato. E a gente sabe que emancipação financeira é uma das coisas mais importantes. Exatamente. Na vida de uma mulher, né? Para que ela seja livre. Quer dizer, eu sempre questiono a liberdade que a gente tem, né? Que eu acho que é uma liberdade muito limitada. Mas ainda que a gente, né, pelo menos possa sair daquela relação. Exatamente. É você poder caminhar sozinha. É assustador. Porque eu tenho amigas que são casadas, que têm relacionamentos abusivos, que sabem que estão numa cilada e que não conseguem sair por questões de dinheiro. A gente sabe disso. Isso ainda, a nossa geração ainda vive isso. Não é uma coisa da nossa avó, mãe. Exatamente. E esse movimento thread ainda é muito hipócrita, né? Porque as mulheres que fazem cursos para você se tornar uma thread wife, uma mulher troféu, são mulheres que cobram caríssimo. Então elas ganham dinheiro. Elas estão na emancipação delas. E eu acho curioso esse discurso dessa nova geração. Porque elas falam, eu não quero ser essa geração de 18 anos, 20. E tem meninas casando com essa idade. Eu falo meninas assim, são mulheres, mas sim, com 20 anos jovens, você tá recém saída da adolescência. Você ainda tá ali cheirando a leite. E elas estão casando e entrando nesse movimento porque elas viram as mães delas. Eu tinha uma mãe que já trabalhava e cuidava dos filhos e se separou com 30 e poucos anos e ficou cuidando sozinha de 2 filhos e trabalhando pra caramba. Sim. E segurando um rolê que não é fácil. A minha mãe foi filha de uma mulher que
que só ficava em casa. Eu tenho certeza que a vida da minha avó, que deu a sorte de casar com um homem muito digno, era mais fácil que a da minha mãe, em Sim. algum sentido. Esse é o gap, né, do feminismo, quando veio com essa coisa da gente ir pra rua trabalhar. A gente precisa ir pra rua Exatamente. trabalhar. A gente agora é fundamental, né, contribuindo financeiramente pra família. Mas o trabalho doméstico continuou sendo das mulheres. Então a gente ficou nesse lugar muito mais sobrecarregada. Que quem quer, né? Exatamente, ninguém quer. A gente não quer. Exatamente. Então foi Só uma grande que cilada. E aí a resposta tá sendo essa… a resposta são as tradwives. Falam assim, eu prefiro ficar só em casa. Só que se você entra numa luta por uma liberdade, não quer dizer que você chegou aqui e é só até aqui que a gente vai e esse é o resultado. Sobrecarga total, jornada dupla, tripla. Então isso aqui eu não quero, eu vou voltar, eu vou recuar. Não é esse o único caminho possível. O caminho é seguir em frente. A gente chegou aqui nesse marco, jornada tripla. Puta, quem aguenta? Eu não aguento. Não foi legal. Eu esperneio, eu reclamo e eu falo que não, mas a gente vai tentando. E é isso. Aí você vai ter que abrir mais essa frente. E se a gente recua daqui a 20 anos, a próxima geração vai estar tendo que fazer todo esse trabalho que a gente fez até agora. Sabe? Então eu acho que assim, o movimento, a resposta para carga dupla, para essa sobrecarga, na verdade, que a gente vive, não é então eu vou ficar em casa só trabalhando, vou abrir mão da minha dependência, vou abrir mão da minha liberdade. Com certeza não, meu Deus. Pra não estar sobrecarregada. Eu vou querer que você assuma, você como parceiro, você como irmão, porque se você tá falando de uma geração que vai ter que cuidar dos pais, as pessoas estão vivendo cada vez mais, e os pais vão precisar do cuidado dos filhos, porque a gente não tem políticas públicas de cuidado para idosos. Você precisa dos teus irmãos, você precisa dos homens que te cercam, assumindo a parcela deles de responsabilidade. Né? Exatamente, que a gente vê muito pouco. Pouquíssimo. Veio uma mulher aqui, esse episódio ainda não foi pro ar, que fala muito sobre mulheres 60 a mais. Achei muito interessante, até porque é isso, né? Eu entrevisto mulheres diversas. Eu queria muito entrevistar uma mulher 60 a mais e ela falou que nós somos essa que você estava falando aí, a geração sanduíche, que cuida da mãe e vai cuidar da filha, né? É uma geração que teve filho mais tarde. Eu tô com 40 anos agora, eu sou bissexual, sou casada com uma mulher e a minha mulher tá grávida. E foi uma decisão muito consciente minha. Eu não quis ter filho com 30 anos, eu não quis ter filho com 27 anos, com 24 como a minha mãe teve, eu não quis. Sim. Porque eu acho que tem questões, hoje em dia a vida financeira é muito mais difícil do que era antigamente. Os salários são menores, a vida é mais cara e tem uma complicação aí de fato. Mas eu fui casada com um homem a maior parte da minha vida e eu olhava aquele relacionamento e eu falava, eu não quero um filho nessa conjuntura que a outra pessoa não sabe onde fica a vassoura da casa. Que a outra pessoa, ela não tá aqui comigo. Ela tá vivendo a vida dela e eu tô tocando o rolê todo. Eu tô tocando, sou a maestra da orquestra desse casamento, tomando as decisões de lazer, tomando as decisões da casa, e o outro tá ali só te acompanhando. Ele não é seu companheiro, ele é seu acompanhante. E tem coisas, e são dois lugares bastante diferentes, porque o seu companheiro, ele é ativo. O seu acompanhante, ele tá indo ali na sua aba. Então eu olhava aquele relacionamento e eu falava, não consigo dar conta de mais uma pessoa sozinha, provavelmente. Então, quando eu comecei a me relacionar com uma mulher, que eu falei, aqui eu dou conta de ter um filho. Eu tava com 38, 39 anos. E é uma geração que tá escolhendo ter filhos mais tarde, porque a vida tá mais difícil, porque a juventude está se prolongando por N motivos. Hoje em dia a gente tem uma saúde melhor, hoje em dia a gente tem acesso a muita cultura, muita coisa acontecendo, e realmente o filho, ele vai cercear uma parte aí dessa vida de alguma forma, e as pessoas não estão querendo abrir mão e tá tudo certo. Mas você deixar para ter filho nessa idade que eu tô tendo, tem isso. Minha mãe, ela tem uma espécie de demência, como se fosse Alzheimer, não é exatamente, mas é como se fosse. E eu tenho que dar conta de gerenciar o cuidado dela, porque eu ainda tenho o privilégio de não ser eu botando a mão na massa, mas de gerenciar esse cuidado com ela. E um filho a caminho que vai precisar de mim muito mais que qualquer outra pessoa. Então a gente tá imprensado entre esses dois cuidados. Quando a minha mãe e as minhas tias precisaram cuidar dos meus avós, eu já tinha 25 anos, eu já trabalhava, já morava sozinha. Minha mãe não precisava olhar para mim. Isso
é um gancho para a gente pensar em políticas públicas, porque as gerações estão ficando mais velhas. E quanto mais velho, mais cuidado você precisa. E assim como a gente precisa de políticas públicas para as crianças, porque a gente não tem creche para todo mundo, a gente não tem... É impensável, se você não tem uma condição financeira que vai te fazer se aproveitar de um problema da sociedade, que é as pessoas que não conseguem estudar e acabam indo para subempregos e elas vendem o tempo delas para arrumar a sua casa, para arrumar. A gente vem de uma cultura escravocrata, né, que coloca essas pessoas dentro das nossas casas e que a gente paga um salário. E por mais que a gente faça tudo certinho, CLT, mais correto que a gente possa fazer, a gente depende dessa falta de oportunidade para poder tocar a nossa vida. E a gente sabe que a gente está se aproveitando de uma grande desigualdade social, né? Exatamente. Não adianta vir com aquele discurso, é um emprego como outro qualquer. Exatamente. Poucas pessoas... Eu acho que não existe unanimidade em nada. E toda unanimidade me preocupa. Mas eu acho que pouquíssimas pessoas iam escolher esse caminho, se escolhas tivesse. Então... São isso, questões porque, na verdade, gente... você tá colocando uma pessoa para fazer aquilo que a gente deveria fazer, né? Mas são que, os nossos e próprios que o Estado cuidados, deveria... limpeza da nossa própria casa, onde a gente mora. E que o Estado deveria dar condição da gente fazer. Porque a sociedade se sedimentou de uma forma que você precisa ter uma pessoa em casa não trabalhando para cuidar do filho. E quem é essa pessoa? A mulher. Complicado. Então a gente tá agora, provavelmente quando esse episódio for ao ar, as eleições já vão ter passado, mas tem eleição a cada 2 anos, a gente vai ter agora para vereador, daqui a 2 anos tem para deputado. Então, pra gente ficar sempre atenta a quem a gente vota. Mulheres que não votam em mulheres, eu acho uma questão problemática demais, e eu sei que existem homens com políticas públicas enormes, mas assim como eu precisei viver diversas coisas para entender esses problemas, porque os homens que estão à frente da sociedade não trouxeram essas questões, não trouxeram essas reflexões em relação aos modelos escolhidos na publicidade, em relação aos motes de campanha. Como a gente teve que entrar no mercado de trabalho para começar a trazer essas reflexões, porque da parte deles não veio, é aquilo, né? Eles não vivem na pele. Como que eles vão saber a forma de lidar com isso ou o desconforto que isso traz? Poucos homens vivem o cuidado na pele. Poucos homens vivem o cuidado com filhos e o cuidado com pai e mãe também, porque sempre sobra para a filha cuidar. A gente tem que pensar sempre nas mulheres, porque elas vivem isso dentro das casas delas. As vereadoras vivem isso dentro das casas delas. Elas também têm pais, elas também têm filhos e provavelmente elas foram as responsáveis por esse cuidado. E elas vão entender que a gente precisa de leis, a gente precisa de políticas públicas que atendam a gente especificamente. Nesse momento. E eu acho que é isso, né? As eleições servem muito para isso. A gente pensa muito na eleição de presidente, na eleição presidencial, como se fosse a principal eleição de um país. E é o cargo mais importante, mas não adianta nada você eleger um presidente que você gosta se você não está preocupado com a Câmara de Deputados, de vereadores. O legislativo é tudo. É tudo. Então, você trazer alguém que entenda as tuas questões é fundamental. Sim. Oi, Ana, e você, nesse processo aí, publicitária, questionando, mergulhando no feminismo, começou a escrever no Facebook e depois, como é que foi essa coisa? Virou colunista? Quando você entendeu que a sua escrita, né, ultrapassou, transbordou aquele desabafo de rede social? Eu acho que foi quando os meus desabafos começaram a viralizar, ainda no Facebook. E isso foi muito curioso, porque você entende que você não tá sozinha. No início você toma pau e você fala, gente, que saco, mas não vou desistir. Porque eu acho que eu tô certa, eu acho que eu tenho um ponto. Imagina, né? Décadas antes de mim já tinha um mar de mulheres escrevendo livros sobre isso. Eu só realmente na época era muito ignorante em relação ao assunto e não sabia. Mas que o meu incômodo, ele era um incômodo geracional, ele era um incômodo que tá aí há tanto tempo. As mulheres sempre fizeram as coisas, o problema é que elas são apagadas. Exatamente. A gente tenta de alguma forma mostrar o tempo todo, é o que eu falo. Você só entrevista mulheres? Eu só entrevisto mulheres. Porque as mulheres, elas sempre tiveram histórias extraordinárias e ninguém nunca soube. É isso. Né? Então a gente precisa agora mostrar
virar esse holofote pra isso. Com certeza, assim, você começou a escrever e é importante pra caramba. Óbvio que tiveram aquelas que vieram antes de nós. Mas é muito importante, a gente não tem que parar de falar. E é preocupante a gente não ter tido acesso a elas, né? Como que na Muito. escola nunca se falou de Nunca. Lélia Gonzalez? Nunca. Como que na escola a gente nunca falou, A né? gente teve contato com isso já adultas, né? Muito adulta. Eu tenho assim, pouco adulta, bem adulta, muito adulta. Já era muito adulta. Adorei. E é isso, a gente teve contato com isso tudo adulta. A maternidade foi também, assim como você falou que o seu incômodo dentro da publicidade foi um portal, a maternidade foi um portal pra mim do feminismo muito grande. Porque é isso, aí você começa a entender tudo na pele, além de eu engravidei de uma mulher, de uma menina, né? E eu tava num trabalho que eu queria muito, um trabalho que é super concorrido. Então, assim, foi toda aquela… Eu senti todos aquela… paralisa a sua vida mesmo, né? Você fica incapacitante, assim. É muito desafiador. Quando você acha que você pode tudo e de repente não é bem assim. Você entende sua condição de mulher na história. E quando os meus textos no Facebook começaram a viralizar, em algum momento, o Instagram ele ainda era uma rede muito de foto. Foto. Ainda era muita imagem, E eu tenho uma amiga que ela é também de marketing digital. A gente troca muito sobre mercado. E ela falou, eu acho que você tinha que colocar seus textos. E olha, com certeza já tinha gente fazendo isso, mas eu acho essa minha amiga uma visionária, porque ela falou, eu acho que você tem que colocar em carrosséis. Ela trouxe esse insight pra mim. E aí a importância, né, de mulher olhar o trabalho de outra mulher e querer puxar outra mulher. Ela falou, cara, eu acho que você tem muita coisa legal pra falar. Coloque em carrossel. Eu às vezes fazia só umas legendas grandes de uma foto. E ela falou, coloque em carrossel. E isso foi um divisor de águas pra mim. No início eu não tinha ninguém na minha rede e foi um trabalho… O meu crescimento no Instagram foi totalmente orgânico. Então foi um trabalho ali de formiguinha. Mas é isso, os textos como viralizavam. Quando veio o compartilhamento no Instagram, mudou tudo, porque aí a gente conseguiu, de fato, alcançar muitas pessoas, porque as pessoas foram compartilhando os textos. E a partir disso eu fiz um movimento que eu acho que é muito não feminino, infelizmente. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que reconhecer quando a gente faz isso, quando as nossas amigas fazem isso, porque é um movimento muito importante, que é, eu desejei um objetivo que eu achei que era pra mim, que a gente nunca acha que é pra gente. Eu saí da síndrome de menina pra ser tirada pra dançar do baile, aquele comportamento que a gente foi ensinado. A dona da porra toda. Que a gente fica ali esperando alguém descobrir a gente. Sim, alguém descobrir, alguém salvar, alguém desejar. oferecer. Exato. O meu plano no início era, eu vou escrever muito, porque eu acho que eu escrevo bem e eu vou ser tão boa que as pessoas não vão conseguir me ignorar. Tô o quê? Tô sendo passiva, né? Eu tô fazendo, mas eu tô esperando as pessoas me olharem. E eu lembro na pandemia, aí já era 2020, eu tava na sala com a Lívia, que é a minha mulher, e a gente tava conversando, e eu falei, eu acho que eu quero escrever para uma publicação. Eu acho que esses textos de Instagram, eles são bons, mas eles são muito pequenos, eu não consigo desenvolver muitas minhas ideias. Eu quero escrever para uma publicação. E eu pensei, eu vou escrever para a TPM. E eu passei 1 ano e meio tentando contato de alguém da TPM, aí me dava um e-mail, aí eu mandava um e-mail, aí o e-mail não era, aí eu tentava outra coisa, aí eu perguntava pra amiga. Eu fiz um escarcéu danado até que eu consegui chegar na editora da TPM, Fernanda querida, e ela falou, beleza, vamos fazer um call. E assim a gente, ela falou, me manda os seus textos. Durante a pandemia? Foi já 2022. Eu passei 1 ano e meio assim, tentando. Sim, mas com objetivo… Exato, eu quero escrever para a TPM. E assim, são pequenos objetivos que vão te levando por um caminho importante. E eu acho que a gente, como mulher, tomar as rédeas desse objetivo, e não quer dizer assim, eu tomei as rédeas, eu vou conseguir, porque o mundo é sempre muito justo. Não. 70, 80% das vezes a gente não vai conseguir. E nem tudo que a gente merece, a gente consegue. Exatamente, não tem a ver com merecimento, mérito meritocracia, nenhum. Jamais, mas é isso, assim, se permitir, se sentir merecedora, né? Que eu acho que essa é a grande questão nossa. Exatamente. Não, eu sou capaz de fazer isso, então eu quero isso. E eu vou tentar, e se não der certo, tá tudo bem. Tá tudo bem. É uma virada de chave mesmo. Que muda a vida. E que pode ser que aquele primeiro objetivo que você tenha tentado não tenha dado certo, mas você vai pegar esse pensamento, essa forma de operar a sua vida, você vai levar para outras frentes.
eu acho muito curioso quando, aí voltando de novo para 2016 na internet, quando alguém tentava ser influenciadora, sempre tinham, olha lá, Aham. tá tentando ser influenciadora. Ai, gente, aí tinha a revirada de olho. Ai, gente, Sim. a tentante, ela é sempre uma coitada quando ela é mulher. Um cara que tá tentando alguma coisa, ele tá atrás de um objetivo. Ele tá ali, ó, trabalhando. A mulher que tá tentando, e a gente pode falar de tentando engravidar, coitada, ela não tá conseguindo. Ela é uma tentante. Tentando projeção pro trabalho dela. Ai, ela tá tentando dar uma vergonha, tadinha. Ela é sempre uma coitada. E por que isso? Que questão é essa que a gente tem com a gente, com o feminino, que o sucesso ele tem que cair no nosso colo? É sempre, ai, eu tava cantando no chuveiro e o meu vizinho era produtor musical e ele me ouviu cantando, ele ficou encantado, aí ele me chamou pra assinar um disco e agora eu sou esse sucesso todo. É a história do príncipe encantado. A gente trouxe pro âmbito profissional, né? Âmbito profissional. Como se a gente precisasse ser salva o tempo inteiro. Exatamente. A gente correr atrás do que a gente deseja, a gente desejar. A mulher desejante, ela é muito julgada. E aí a gente pode destrinchar para desejo sexual, para desejo profissional. Porque a força motriz que leva a gente para esses caminhos, ela é a mesma. Com certeza. O tesão no teu trabalho, o tesão numa pessoa, o tesão no que quer que seja, ele é um só. E você ser uma mulher que demonstra esse desejo ainda é muito julgado. E eu acho que quando eu perdi essa vergonha, que eu falei, cara, foda-se. Eu vou tentar fazer, escrever pra TPM. Eu vou levar 10 portas na cara e não tem problema, eu vou tentar. E eu consegui, já tentei fazer outras coisas que não deram certo, mas tudo bem. Aí eu falei, vou tentar outras portas. E nisso você mantinha o seu Instagram alimentado, sempre escrevendo e eu acho que até hoje eu sou uma tentante, ainda tento muitas coisas. O livro, por algum acaso, ele foi uma desobediência ao que no futuro chamaremos de lucidez, que é o meu livro que foi lançado esse ano. Esse nome é ótimo, maravilhoso. Pela HarperCollins. Ele foi um ponto sensível pra mim, que eu voltei pra esse comportamento. E eu sempre acho importante falar isso, esse comportamento passivo que eu chamo, que eu voltei. Eu sempre acho importante falar isso porque a gente tem sempre uma narrativa ascendente do herói. O herói, ele tá sempre no lá e fazendo e acontecendo e tudo dá certo e de repente ele é feliz pra sempre. Mas a vida, ela não é assim. A gente tem comportamentos que não são bons e aí a gente supera e de repente quando a gente tá fazendo isso de novo. E aí depois a gente, tô fazendo aquele problema, vou voltar aqui pra uma estrada que eu acho que me apetece mais. E o livro, eu escrevi há muito tempo, eu já estava escrevendo pra TPM. E eu não tinha coragem de escrever um livro ou de abordar pessoas pra tentar, porque eu achava que eu não conseguiria escrever um livro. Isso era uma questão minha. E as meninas do meu Instagram, as mulheres do meu Instagram, as minhas amigas falavam, mas você já escreve muita coisa, você tem que lançar um livro. E eu falava, Deus me livre. E esse Deus me livre, não era um Deus me livre de não suporto livros, então não vou lançar livros. Ou acho um saco sentar e escrever, então não vou lançar livro. Não. Contrário. Era Deus me livre eu ter que lidar com essa insegurança de pensar que eu não vou conseguir escrever um livro. E eu fiquei a Cinderela no baile esperando alguém me tirar pra dançar. Até que uma editora veio e falou, Alice… E aí o príncipe veio, então, te tirou pra dançar. O príncipe veio. Mas na TPM foi muito legal, tá rolando. Você até hoje é colunista. Como começou como um esquema de coluna, porque foi o que eu pedi. Eu demandei isso, e eu acho legal falar, né? Você botou eu falei, eu quero escrever uma coluna. A vulva na mesa. Exato, eu não falei assim, será que vocês têm um espacinho pra mim? Não, eu falei, eu quero escrever uma coluna. E a Fê foi super gentil e ela acreditou e ela falou, beleza. Só que o foco da TPM hoje em dia não é tanto o texto corrido de site. Eles estão muito focados em rede social, porque é realmente onde a mensagem se espalha. Mas eu tenho uma liberdade lá muito boa, que é escrever sobre as minhas experiências pessoais. Então segue esse formato de coluna, porque eu falo da minha vida, eu falo das minhas amigas, sempre entremeando com assuntos que são pertinentes aos questionamentos que eu trago.
Exato, questionamentos que eu trago de sociedade e que a TPM tá muito nessa. E é muito importante eu acho que a gente bater palma mesmo para essas publicações que compram esse barulho, porque tem muita publicação que ainda você olha o editorial e você fala, cara, 1996, bem-vindos à Era Grunge, porque não é possível que essas revistas voltadas para mulheres estejam abordando esses assuntos ainda. Então eu acho sempre bom a gente enaltecer quem tá com a gente nessa luta. E você continua publicitária, trabalhando em agência? Continuo. E eu acho, sabe o que eu acho fundamental? Eu tenho a minha agência de marketing digital. A maior parte dos nossos clientes é marketing de moda, são marcas de moda. E a gente tem uma liberdade muito grande com essas marcas. Eu brinco que a gente é agência de marketing digital e departamento de VDM, que é o departamento vai dar merda. Que é quando a gente olha essas campanhas esdrúxulas, que não tem sentido, ou quando a gente vê uma comunicação que não faz sentido, a gente fala, olha, eu não acho isso tão legal. Eu acho que a gente está num outro momento de mundo, ainda bem. A gente traz esses insights, em geral, às marcas. Aconteceu um movimento curioso, porque as marcas, elas começaram a ouvir a gente de alguma forma, e hoje em dia, e as marcas que estão alinhadas com esse pensamento de diversidade, de pluralidade de corpos e de idade e de raça, tudo, começaram a procurar a gente para trabalhar. E isso é interessante. Para mim é muito importante ser vista como uma agência que promove essa comunicação, que não vai querer fazer um trabalho que seja diferente disso. Sabe? Eu acho isso muito importante. Quando eu fui do marketing da Farm, que é a maior marca, talvez, do Brasil. O maior marketing de moda no Brasil talvez seja o da Farm. E eu fui do marketing deles por 3 anos. E eu tive um chefe lá, que é o André Carvalhal, e ele falou uma coisa anos depois que eu sempre recorro a isso quando eu penso. Cara, será que o mercado um dia vai realmente, o mercado de beleza, o mercado de moda, será que realmente um dia vai ter mulheres reais representando essas marcas, sendo o rosto dessas marcas? E eu lembro dele falando, e às vezes já tive momentos, hoje em dia não, porque realmente mudou muito, mas eu já tive momentos que eu falei, cara, eu acho que eu não quero mais o mercado de moda, porque eu acho que o mercado de moda não quer as mulheres, de fato, então eu não quero mais esse mercado. E ele me fala, na época ele falou isso tem muitos anos, e Ana, se a gente que pensa dessa forma sai do mercado, só vai sobrar. Isso serve para política. Quem tem a mesma se a gente mentalidade não sentar ali, sempre. Exatamente. Alguém vai ocupar. Falou, então nosso trabalho é chegar e questionar e trazer uma nova forma de anunciar. E eu acho que eu recorria muito. Hoje em dia, graças a Deus, acho que eu não preciso tanto, pelo menos com os clientes que a gente trabalha. Mas eu tive que fazer isso por um bom tempo. A gente fica sempre, né, nesse questionamento. É possível uma marca realmente, genuinamente? E talvez não importe. O que importa é que se eles estão fazendo a diferença porque está sendo exigido, que faça. Não me importa. É igual agora, sabe? Quando eu comecei, há 3 anos atrás, era impensável. Juliana, como é que você vai conseguir um patrocínio? Você tá aí apontando, questionando, falando coisas desagradáveis de se ouvir e não sei o quê. E hoje em dia não, mudou. Sabe? Estou esperando marcas. Ai, mas você vai querer esse dinheiro? Quero. Reparação histórica. Óbvio. Esse dinheiro que já fez mal pra caramba, esse dinheiro que destruiu a autoestima de mulheres, que não sei o quê, de todos essas marcas gigantes que a gente sabe que ninguém fica milionário sendo boazinha, eu quero agora estar aqui trazendo mulheres maravilhosas, questionando, apontando e levando informação, né? Fazendo um trabalho de educação. Uma boa mensagem. A gente tá fazendo um trabalho de educação. Então, assim, vamos limpar esse dinheiro. Então, um pouco desse trabalho que você faz com uma diplomacia, esse seu jeito que é muito gostoso de ouvir e de aprender com você, né? Você tem uma forma didática de falar e que não é violenta. Então, você chegar numa marca e fazer ela enxergar, dá pra fazer desse outro jeito aqui. Você sabe, isso que você falou me lembrou eu trabalhei durante
eu sou publicitária, eu trabalhei em lugares muito grandes de varejo, né? Eu trabalhei na Farm, eu trabalhei na Sephora, trabalhei em marcas muito grandes, sempre, antes de abrir minha agência. E um dos grupos que eu trabalhei foi o Magazine Luiza. Eu trabalhei no marketing deles, na época Cosméticos, que é o braço de beleza, mas é do maior grupo de varejo que a gente tem, né? O Magalu. E eu sou apaixonada pela Luiza Helena Trajano até hoje. Assim, sou muito feliz de um dia já ter sentado na mesma mesa que ela. Sou muito, muito contente de ter isso na minha experiência de vida. E eu lembro que quando eu saí do Magalu para abrir a minha agência, a Sada, que era diretora comercial na época, ela fez um discurso que eu achei muito bonito na minha despedida, que ela falou: a Iana, ela puxa a gente para um lado que chega a assustar. E às vezes eu sinto que a gente precisa trazer um pouco ela de volta. Eu sentia que a gente precisava trazer. Ela falou, mas o bom de ter alguém como a Iana numa equipe é que a gente nunca volta para o mesmo lugar. Sim. Por mais que às vezes a gente faça um momento de puxar de volta, a gente nunca volta para onde a gente estava antes. E eu acho que é isso. Sada, que é até hoje minha amiga, eu adoro ela. Eu adoro essa mulher. E a gente... Às vezes a gente sente que a gente está num lugar mais conservador. Sim, numa isso empresa aí. mais conservadora. Você escolher onde você trabalha é um privilégio muito grande. Muito. Pouquíssimas pessoas têm essa chance. Então, às vezes, você sente que você trabalha num lugar mais conservador e que as pessoas não te ouvem. E com cuidado, porque não adianta você também queimar sua fonte de renda se você precisa do seu salário. Mas você ir puxando, as pessoas podem até fazer um momento de tração para tentar te parar, mas tenha certeza que elas estão te ouvindo e que alguma semente você está plantando. Alguma coisa está germinando disso. E também é revolução, porque no revolução não é só ir pra rua e botar fogo, e que é também. A gente precisa de tudo isso. Exato. Mas é muito legal fazer. Eu acho que assim, eu sempre tive muita questão com a moda por causa disso, né? Porque a moda sempre foi um ambiente absolutamente violento pra mulheres. Hostil, objetificador. E eu falava, é tudo muito vazio, superficial. E aí me impedia de enxergar a arte que tem, né? A política que tem. Então, assim, quando eu comecei agora a ver mulheres na moda feministas que se vestem de uma forma pra comunicar alguma coisa também, de política mesmo, fazem tudo isso através da roupa. Eu falo, opa, que legal, olha só. Eu não sabia ver, porque eu era tão, né, eu ficava tão ali resistente. Ai, que saco. Normal, porque se você se sente vilipendiada por uma indústria, você vai ficar resistente àquela indústria. Total. E é isso, você tem duas formas de lidar com o que a moda fazia antigamente. Hoje muitas marcas ainda fazem, mas outras tantas marcas já acordaram. Ou você se dobra aquilo e você tenta caber num lugar que não é seu, e você tenta emagrecer, e você tenta alisar o cabelo, e você tenta fazer um monte de coisa pra ser aquela modelo da campanha que nunca vai ser você. Ou você fala, vai se fuder, isso aqui não é pra mim, sabe? Eu não quero saber de vocês. São as duas formas possíveis de você ter uma mulher com você da forma que a comunicação era feita antigamente. E isso lá é forma de você ter suas clientes, ou elas estão se dobrando. Sim, pra caber naquilo. Ou elas estão resistindo a você. Isso é forma lá de tratar a mulher. Deus me livre. Parece homem lixo tratando mulher, sabe? Sim. Que ou a mulher fala, eu vou terminar com você porque eu não quero estar com você, ou ela, coitada, vai se dobrar, que é aquele abuso. Então, você como marca, acordar para isso é uma revolução também. Porque as marcas de moda não vão deixar de existir. O marketing não vai deixar de existir. A publicidade não vai deixar de existir. Então, acho que eu já até falei isso aqui, que ela exista do nosso lado. Que a gente mude a cultura, e aí ela precisa se ajustar. Exatamente. Por bem ou por mal, aí isso não é problema nosso. Exatamente. E o livro, então, o Príncipe Encantado chegou e falou, Iana, você quer escrever um livro? Tive que ser pedido em casamento por uma editora. Ai, que saco, né? Mas literalmente, né? A Lívia, ela é editora, ela também… A sua companheira é editora. Exato, mas não foi ela que lançou esse livro. Ela é uma editora fantástica, mas eu acho que editora é que nem psicólogo. Você não pode ser casada com seu psicólogo, você não pode ser casada com sua editora. Entendi. Mas ela te provocava? Escreva, faça? Por muito tempo, não. Por muito tempo foi algo quase espinhoso no nosso relacionamento, porque… escrever sempre foi minha vida, eu escrevo desde muito pequena, sempre escrevi. E ela trabalha muito com isso. Eu acho que é complicado você misturar esse meio de campo afetivo, o seu lar, que é o seu lugar de descanso, com o que é o seu trabalho. A Lívia,
E ela também, ela como editora, acabava escancarando o seu desconforto, o seu medo. Total. E ela não queria… É aquilo, você vai ler o texto da pessoa que você ama e você vai falar, não, acho que tá bom. Acho que tá ruim. Ou então… E aí eu falo, vai se ferrar. Seu, hein? Eu não vou chegar pra minha editora e falar, vai se ferrar. Eu vou ouvir o que ela tem a dizer. Mas eu posso perfeitamente, porque eu não sou perfeita, eu tô aqui pra falar isso quantas vezes eu precisar. Eu sou capaz de falar, se a Lívia falar, eu não gostei. Eu ia falar, tu não tá lendo direito. Sim. Eu, hein? Tudo bem também. Aí ao mesmo tempo também, se ela fala, eu gostei desse texto. Ela só tá falando isso porque ela é casada comigo. Sim. Eu acho que tem uma perda de credibilidade aí, Sim. quando a gente tá lidando com o nosso certeza. cônjuge. Mas quem editou foi a Alice, da HarperCollins, que foi uma editora muito importante mesmo pro livro. E é uma outra relação. A Alice, ela é minha amiga, mas é outra relação, é diferente. Porque eu acho que… E esse livro já estava escrito desde quando? Eu gostei muito de escrever esse livro. Que coisa, né? Porque… E eu escrevo muito rápido. Eu tenho essa… Eu falo devagar e eu falo muito né. E eu falo… Eu não devia nem estar falando dessas coisas, senão vocês vão reparar. Não tinha ninguém reparando. Agora vai todo mundo reparar. Você tá se entregando. Exatamente. Mas nem falou tanto né aqui. Mas eu sou mais lenta nas palavras, mas porque eu gosto de Saborear escolher as bem palavras. o que eu vou falar, selecionar bem as palavras que eu vou usar. Mas escrevendo eu sou muito rápida. E para escrever o livro eu fui muito lenta. É curioso isso, porque eu tava mexendo com uma insegurança. E quando a gente mexe com uma insegurança, a insegurança ela é um machucado dentro da gente. E o que a gente faz com o machucado? Instintivamente, não mexe que vai doer. E era quando eu tava lá, Deus me livre lançar livro, Deus me livre mexer nessa ferida. Só que algumas feridas a gente precisa passar, curar, pomada, lavar, rezar, fazer lá botar os negocinhos pra ela curar. E eu acho que eu demorei um tanto fazendo isso até eu conseguir sentar e tirar o peso do estou escrevendo um livro. Porque quando eu tava escrevendo alguma coisa assim, isso eu vou mandar pra TPM, fluía lindamente. Isso eu vou colocar no Instagram, fluía lindamente. Assim, agora eu vou escrever o livro. Eu travava. Tem uma leveza na criação que eu não conseguia ter aqui. Mas eu tenho um dos podcasts que eu gosto muito de ouvir, além do Senta Direito, Garota, é o Wiser Than Me, da Julia Louis-Dreyfus. Eu acho ela genial, em que ela recebe mulheres com mais de 60 anos só para conversar sobre a vida. E uma das convidadas, e agora infelizmente não vou lembrar quem foi, porque a minha memória não é muito boa, falou, onde mora o seu medo é exatamente o lugar onde você tem que ir. Porque o medo, ele tá muito ligado a um desejo também. E talvez ao medo de não realização daquele desejo. Ou medo da falhar, não verdade, de uma certeza, quase certeza que talvez você tenha sobre você. Então o medo, ele tá sempre, ele é uma capa protetora de algo mais profundo que a gente sempre precisa investigar. E eu acho que escrever esse livro, muito mais para mim do que escrever um livro, foi lidar com esse medo de colocar as minhas palavras num papel e de falar que eu sou autora. Se olhar. E de todo mundo ler meu trabalho e poder falar, esse livro tá irado, ou então esse livro não tá legal. E você já tá falando que esse livro tá errado? Eu não li ele. Não, é muito bom. Eu não li, eu escrevi, eu não li. Então eu acho que ele tá irado, assim, as pessoas me mandam mensagem dizendo que estão gostando, eu acredito nelas. Mas eu também acho que com certeza vai ter muita gente que não vai gostar, a gente precisa saber lidar com isso na vida. Ninguém a gente não precisa agradar todo mundo. Quase ninguém nos agrada, então é isso. E ele, sem querer, querendo, foi junto com a gravidez, né? Foi uma gestação de obra de arte e de filha. Como é que foi isso? Foi sem querer? Foi sem super querer. planejado? Foi sem querer e foi uma loucura. Porque quando eu entreguei o livro, a gente entrega o livro muito antes dele ser lançado. Eu entreguei ele no primeiro semestre. E ele só foi lançado agora no segundo. Sim. Quando eu entreguei o livro, estava no inicinho da gestação da Lívia. Bem no inicinho. Então, a gravidez nem entra aqui.
porque ela ainda não estava acontecendo na minha vida. Né? A gente já estava fazendo tratamento, mas tudo ainda muito no plano das ideias. E é uma pena, mas a vida é assim, porque eu tive cada ruptura que acontece na nossa vida, e eu acho que as rupturas, elas não são só, a gente sempre acha que rupturas são separações ou mortes, mas as rupturas, muitas vezes, elas são rupturas com quem a gente é. E cada mudança da nossa vida, muito drástica, vai trazer uma ruptura. E eu acho que a maternidade é uma delas. Um divórcio pode ser uma delas. Uma morte pode ser uma delas. Uma mudança de emprego pode ser. Tudo que muda muito. Uma mudança de carreira. Tudo que mexe com os teus alicerces é, de alguma forma, uma ruptura com você. E que a gente tem muito medo dessas quebras, mas elas dão uma visão nova de vida poderosíssima. E preciosa, né? Exatamente. Mas isso significa que pode ter segundo livro, gente. Ó, tá vendo? Eu já tava aqui pensando nisso, né? Nessa nova Iana. Exatamente. Que vai ter. Eu comecei a pensar coisas depois da gravidez da Liv durante todo esse período que eu nem cogitava essas reflexões em relação ser o corpo não grávido. A gente tava muito superficialmente falando disso, né? Sobre o que você tá vivendo, o que você tá sentindo. E que é muito legítimo. É esse lugar da mulher. Exatamente. Mas que não está grávida, mas que está esperando um filho. Exato. E é muito curioso, porque a gente tem mania de planejar muito a vida. Em momento nenhum da minha vida eu imaginei uma gravidez. E se eu imaginei a gravidez, eu nunca não estava grávida nessa imaginação. Então, isso já deixa a gente num lugar assim, gente, planejar a vida é um hobby. Porque, de fato, não é uma tarefa, porque você não vai conseguir concluir. Então, é mais um hobby, é um exercício de imaginação do que de qualquer outra coisa. Eu adoro ficar curtindo isso. Exatamente. É uma onda, né? É uma onda. Exatamente. Mas daí a isso ser um traçar de caminhos, a gente não tem nenhum poder sobre isso. Mas eu tava falando… De você nunca ter quando você se imaginava grávida, você se imaginava… Exato. Então te virou do avesso. Me virou do avesso. E em diversas frentes, porque a gente… na história da literatura, a gente sempre foi retratada pelos olhos de homens, porque basicamente homens escreviam até a década de 20. A gente tinha mulheres escrevendo, a gente tem Charlotte Bronte, a gente tem mulheres escrevendo mulheres há centenas de anos, mas elas eram muito raras. E durante muito tempo elas não existiam. Então a gente sempre foi retratada pelos olhos de homens. Eu acho que a gravidez, de alguma forma, de quem não está grávida, também sempre foi retratada pelos olhos de homens. Porque eles são a figura, em geral, a figura não grávida do casal. Numa relação heteronormativa, quem não está grávida é o homem. Exatamente, e que é a maior parte das relações. E eu acho que os homens refletem muito pouco sobre o sentir. E isso é uma crítica que a gente sempre traz e que é uma questão cultural muito forte que precisa mudar. Porque refletir sobre o sentir é você entender os teus impulsos. E isso é uma chave de vida muito importante. E quando eu falei, cara, eu nunca tinha vislumbrado esse lugar. Nem pra mim e nem na face da terra. Aconteceu uma questão muito curiosa. Às vezes a gente comunicava a gravidez, tipo assim, a Lívia tá grávida, não sei o quê. E as pessoas davam parabéns só pra Lívia. E isso no início me deixou super magoada. E depois eu parei pra pensar, eu falei, cara, eu nunca dei parabéns pra um pai. Na vida. Nunca. E eu acho que a materialidade da gravidez, eu não tô dizendo que é igual pra quem não tá grávida. Eu acho que estar grávida é muito forte. Muito. E é muito incômodo. E a materialidade importa muito. Muito, muito. Mas a gente trazer essa outra pessoa para esse papel de gravidez, não é só para o papel de pai, porque a parceria no projeto de um filho não começa só depois que a criança nasce. Começa quando a mulher está grávida. E a gente ainda discute muito pouco isso. Eu vejo a quantidade de exames que uma gravidez exige de uma mulher. E a quantidade de exercício físico, porque você tem problema de circulação, tem problema de não sei o quê. Tem que fazer exercício físico, tem que fazer exame, e tem que fazer um monte de coisa, e tem que comprar um guarda-roupa novo, porque as suas roupas não te cabem, tem que comprar sutiã de amamentação, tem que comprar calcinha. E isso fica tudo na conta da mulher ainda.
Porque como é no corpo da mulher, a gente cria essa imagem de que é uma questão da mulher. Mas não, é uma questão do casal. O filho é um projeto do casal. E se ela precisa comprar calça com elástico para caber a barriga, é a barriga da nossa gravidez, do nosso projeto. E se ela precisa marcar hidroginástica, é hidroginástica porque o corpo dela está carregando o nosso projeto. Então eu acho que a gente trazer essa responsabilidade na hora do parabéns, na hora do reconhecimento dessa paternidade ou maternidade, caso seja um casal homoafetivo, é a gente também trazer essa responsabilidade para outra parte. Eu acho que a gente está discutindo já muito a sobrecarga materna, que ela realmente é muito pesada depois que a criança nasce, porque é um rolê que eu acho que vira a vida de cabeça para baixo. E a gente conseguir lidar com esse dia a dia, com esse tarefário que é depois que a criança nasce é muito difícil. Então isso grita pra gente. Mas a gente lidar com os nossos exames, com a compra de roupa, com marcar hidroginástica, com as coisas práticas, a gente ainda enxerga como uma questão só nossa, quando a gente tá grávida. E é uma questão do casal, porque também é uma sobrecarga mental e logística e física. Então, eu sempre conto essa história. Um mundo se abriu debaixo dos meus pés. Eu caí num abismo pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu olhei a Lívia trocando de roupa e a calcinha dela estava apertada. Ela já está com uns 4 meses, já a barriga crescendo. Eu achei a calcinha dela apertada. E eu cheguei a fazer um impulso de falar, você precisa comprar calcinhas novas. Eu tomei o ar, eu puxei o ar. E aí quando eu puxei o ar eu falei, por que ela precisa comprar calcinha nova? Tipo assim, é ela que vai usar. Mas ela só precisa trocar de calcinha porque ela tá grávida. E a gente decidiu engravidar juntas. Eu abri o site, abri o celular, pesquisei o lugar que tinha roupa de maternidade com maior qualidade, tudo certo. Comprei tantas calcinhas, já vi sutiã de amamentação, comprei tantos. E mandei entregar em casa. E isso, quando eu falei isso pro meu grupo de amigas mais próximas, elas falavam, meu Deus, você é incrível. Meu Deus, que cuidado. E eu pensei, eu me senti um homem hétero. Porque eu fiz o mínimo e fiquei recebendo parabéns. Porque isso é você estar junto com a outra pessoa. É você entender o que tá te rodeando, não é você olhar só pra sua vida. E eu acho que essas questões que estão aflorando agora, elas infelizmente não estão no livro. Mas eu acho que vai ter muito pano pra manga ainda. Vai ter muito pano pra manga. E fico assim, te ouvindo e pensando, será que essa capacidade de reflexão toda é aquilo que a gente estava falando, do analfabetismo emocional? Exato. Você teve porque você simplesmente é uma companheira legal ou porque você é mulher também, né? Certamente porque eu sou mulher. Certamente. Porque é isso, assim, ainda que não esteja no seu corpo reconhece, sabe? Você sabe o que é uma vulva, o útero, a mulher que sangra, tudo isso. Então, assim, você tem essa empatia muito maior com aquele corpo em transformação, né? É muito mais familiar para você. Com certeza. O peso que é uma barriga crescendo, o peso psicológico, porque a gente é ensinada desde pequena que a nossa barriga crescer, mesmo sendo de gravidez, a gente estar com a barriga grande é péssimo para a mulher. Sim. A gente tem que estar magra. Então, todo esse peso que traz. Mas também a gente ter sido ensinada a cuidar. Sim, a olhar para o certeza, lado. Tudo isso. E é muito curioso porque a gente milita muito em cima do cuidado. E eu acho que a gente tem que militar em cima do cuidado. Mas a nossa militância em relação ao cuidado não é precisamos cuidar menos. Os homens precisam cuidar mais. Porque o cuidado ele é fundamental. Os homens precisam cuidar mais. E a sociedade, né, políticas públicas, mas os homens precisam cuidar mais. As mulheres são mestres em cuidado e as outras pessoas precisam ser também. E eu achei bonito que você também pode e deve dizer que em algum momento você se sentiu irritada com o fato dela estar sendo o centro das atenções e de você estar, de alguma forma, sendo deixada de lado. Quando você está aqui, você está vivendo isso tudo também. E nesse lugar mais sutil, né? Que você não está sentindo a transformação no seu corpo. Eu não senti muito isso, porque eu acho que numa relação entre duas mulheres existe uma paridade que meio que ninguém é o centro.
Eu já tive relacionamento com homens e com mulheres. E no relacionamento com um homem, existe uma espera de cuidado muito grande, que não existe no relacionamento com a mulher. A gente cuida muito bem da gente e da outra. Então, eu acho que essa disparidade do cuidado, ela não... Porque o cuidado, ele é um protagonismo do ser cuidado. A pessoa tá ali esperando a atenção. O cuidado é uma atenção. Claro. E quando a mulher tá grávida, tudo vira de cabeça para baixo. E não tem como você dar atenção pro teu parceiro como você dava antes. E eu acho que os homens sentem e se ressentem muito disso. Eu não tive isso nesse lugar. O que eu tive eu tive que entender que eu também importava, porque o meu caminho foi outro. O meu caminho nada do que eu tô sentindo importa, porque quem tá grávida é a Lívia. E eu acho que isso é muito feminino também, a gente se importar mais com o outro muitas vezes do que com a gente. E eu tive que, na terapia, trabalhar isso. Porque quando a gente vai ter um filho, quer a gente esteja grávida, quer a gente esteja numa fila de adoção, quer a gente esteja com uma parceira grávida, e você pode ser homem ou mulher, e eles podem não mergulhar nisso, mas eu tenho certeza que eles sentem. Você sabe que a sua vida está prestes a mudar drasticamente. E que vai surgir um ser ali na sua casa, que é você que tem que cuidar. E isso vai movimentar o teu pensar e o teu trabalho e o teu sono e tudo de formas que você nem imagina. Sim. E o horizonte, o futuro como horizonte, ele é sempre sombrio, porque a gente não sabe o que tem ali. Então eu acho que estar dentro de uma gravidez, estando grávida, não tem esse lugar sombrio do que será o futuro, né? E eu abafei no início tudo isso que eu sentia, toda essa dúvida em relação ao que seria a minha vida, como eu seria a mãe, será que eu vou saber ser mãe? Será que essa criança vai ser feliz? Será que é o meu trabalho não querer ser que ela seja feliz o tempo todo, porque ela tem que saber lidar com frustração? É tanta informação ao nosso redor que eu silenciei isso porque quem tá grávida ali vê ela que precisa de atenção. E o meu entorno comunicava isso de alguma forma, porque as minhas amigas, que sempre querem saber como eu estou, o que está se passando na minha vida, elas queriam saber como estava a Lívia. E tudo tá consonante com esse pensamento de que é a pessoa grávida que importa. E eu acho que, olha, 90% é sim, porque a gravidez é um rolê. Olha, eu tô vendo de fora e eu fico assim, gente, que coragem. Mas a gente abafar o que a gente sente e não reconhecer que a gente também precisa de um colo, que a gente também precisa de um interlocutor para falar os nossos medos, para falar as nossas angústias, é muito prejudicial. Com certeza. Então, assim, entrar em contato com isso foi um trabalho que eu tive que fazer na terapia. Eu tive que ouvir da minha terapeuta diretamente. Sim. Sente, você assume o que também está sentindo coisas. Você também está ansiosa e angustiada. Você também está. E eu parei e falei, meu Deus, eu tô totalmente. E eu acho que homens, ou eles... É difícil entrar em contato com isso. Dá muito mais trabalho você entrar em contato do que você não entrar. Só que quando você não entra em contato com o que você tá sentindo, lá na frente isso te cobra. De alguma forma. Vai vazar. A panela de pressão, queridos, ela vai vazar. Então, eu acho que a gente ouve muito pouco sobre as transformações que a gente passa na nossa cabeça quando a gente não está grávida, mas está prestes a ser mãe ou pai. E sobre o rolê, o trabalho que a gente tem que assumir. Porque a outra pessoa já está grávida. Outra pessoa já está fazendo um trabalhão danado, produzindo um ser na barriga. Então, assim, a gente também tem que assumir um rolê muito grande. E que eu acho que poucos homens ainda assumem e poucas mulheres ainda discutem. Porque como é o meu médico que eu estou marcando, como é a minha hidroginástica, como é o meu guarda-roupa, parece que é um assunto meu. Mas não é um assunto de todo mundo envolvido. Eu acho que é isso. Maravilhosa. Ufa. Eu falo muito, né? Não, você não fala muito. Eu tô assim, mexida, né? Eu acho que assim, de alguma forma eu tô aqui vivendo o que você sentiu, você explicou de uma forma tão... foi generosa da sua parte, você se vulnerabilizando. Porque é isso. É um lugar que eu também não conheço, né? Então, E não é trabalho da mulher grávida, porque olha,
se você tá grávida, você já tá lidando com muita coisa Claro. na sua cabeça e no seu corpo pra refletir sobre a pessoa não Que não grávida tá, do é. casal. Não, mas e você poupem. trouxe muito bem, inclusive as mulheres que estão na fila de adoção. Exato. E é isso, que estão prestes a ter a vida completamente transformada. Porque filho, como você me perguntou, a maternidade, ela redimensiona toda a sua vida. É isso, né? Sem o romance que era vendido dos comerciais, da publicitária, de margarina. Mas ela bota tudo no seu devido lugar. E isso é uma chacoalhada inexplicável, só vivendo. E é isso, a mãe que está ali numa fila de adoção, que, né, tá apta, tá quase acontecendo, ela Que tá a qualquer vivendo momento um vai chegar a monte de ligação, coisa. Vai chegar uma ligação e vai falar… Vem buscar seu bebê. Eu tenho uma irmã mais nova que é adotada. Meu pai com a minha madrasta adotou. E é isso. Você tá na Sim, fila há 2 anos e de sim. repente ligam pra sua casa e falam: seu Um bebê belo chegou. dia você chegou lá e tá lá. Aquele É. bebê que é seu, aquela… Sim, assustador. Exato. E eu tenho certeza que pais adotivos passam também Muitas por muitas questões, muitas angústias questões, e medos. angústias. A gente tem, quando a gente faz um tratamento para engravidar, ou acredito que quando entra numa fila de adoção também, existe um desejo muito grande por trás, que também tá na gravidez concebida de forma Sim. natural, mas a gravidez concebida de forma natural, ela tem um peso menor de desejo, no sentido que às vezes você pode engravidar não planejadamente. Sim, é isso. Então, quando você vai atrás, você paga um tratamento caríssimo, Sim. ou você entra numa Existe fila um de adoção. desejo avassalador. Exatamente. E a gente tem uma tendência a achar que essa maternidade, ela não admite angústias, porque você quis muito. Agora não vem reclamar. Você fez tratamento. Eu tenho uma amiga que ela fez tratamento para engravidar também. Ela é casada com um homem, mas ela não estava conseguindo engravidar. Ela fez tratamento, não deu certo, foi um drama. Conseguiu engravidar, o filho dela nasceu e ela ficou 3 meses sem conseguir olhar para aquela criança. Era o que ela mais queria na vida dela. E ela não conseguia lidar, ela não conseguia pegar o filho dela no colo. Então, as nossas angústias, elas vão surgir independente do nosso desejo. Porque existe um estigma aí também. Ela não estava querendo muito, né? Porque assim, ela agora não dá nem atenção pro filho. Quem disse? Podia ser a coisa que ela mais queria. Ou podia não estar tão afim mesmo, não importa. Né? Como a gente vai reagir a uma mudança tão brusca, eu acho que é inexplicável. E se a pessoa não tem nenhuma reação, alguma coisa errada tem, não é possível. Sim. Não é possível. Com certeza. Aguardemos cenas dos próximos livros. Já tô animada. Eu também. Material vai ter. Sim. Oi, Ana, amei, adorei. Não sei se você quer falar mais Passa alguma rápido, coisa. né? Passa rápido, é uma delícia. É um processo terapêutico de olhar no olho de uma outra mulher que você adora, né? Que você admira. E ouvir de verdade, que é tão difícil hoje em dia. A gente não tem tempo pra quase nada. Então, eu amo fazer isso aqui. Amei te conhecer melhor. Eu também amei te conhecer. Vou te chamar pra ser minha amiga. Eu falo, cara, se tem uma coisa que esse programa tem me trazido de verdade, é amiga. Eu acho que aqui, quando acontece uma química, é verdadeiro, é genuíno e a gente vai levar isso pra vida. Tô muito feliz. Parabéns pelo seu livro, parabéns pela gravidez. Você é maravilhosa, inteligente, sensível, linda, revolucionária. Obrigada Tô muito pelo orgulhosa. espaço e parabéns você por esse lugar incrível aqui, só levantando mulher. Arraso. Conte comigo. Quero ir lá no seu podcast, hein? Faremos isso sem Tô dúvida. animada. Um beijo, obrigada. Beijos na família. Isso aí. Da próxima vez, quando eu vier a segunda vez, Caetano já vai estar aí, vão ter 1000 histórias novas pra contar. Sim, com certeza. Beijo, gente. Senta direito, garota.